Bom dia, Floripa Design Day. Prazer gigante estar nesse palco. Obrigada pelo convite. Bem, a gente teve uma manhã hiper diversa, né? Começou o papo com antropologia, cara, o Salles arrasando sempre. E hoje eu vim aqui para contar causos, e causos reais. Não vim para falar de metodologia, vim para falar de muita pouca coisa teórica, né? Mas eu preciso começar aqui dizendo que o slide mais difícil dessa apresentação é esse. Por quê? Pisar nesse palco, a primeira coisa que demonstra é vulnerabilidade. Vocês vão sentir aqui a voz tremendo, a Carol também estava falando, eu me atrapalho com isso aqui, microfone é difícil, e vamos assim mesmo. Segunda coisa que eu queria falar aqui é Axé Bahia, né? Ao contrário da Carol, eu escuto música pra caramba, foi super difícil escolher uma que representa, mas eu acho que Baiana System representa muita coisa dentro de uma coisa só. E para todo mundo que é brasileiro, independente do lugar que esteja, somos uma soma de diversidades. Enfim. E aqui também tem muita diversidade, gente. Relatos Selvagens, vocês ainda não assistiram, assistam, isso aqui fala sobre comportamento humano, relação, é para dar risada, é para chorar, para ficar com raiva, enfim. Eu trouxe uma foto super rara, são meus 2 maiores amores na vida. Por que é rara? Nós 3 estarmos juntos em uma mesma foto. A maior tem 13, o menorzinho tem 6, então as dinâmicas são diferentes, e assim a gente se compõe. E aqui a minha dica de livro, esse livro me acompanha na minha vida por muitos anos, é o livro Faça Acontecer, da Sheryl, que fala super sobre o que é ser mulher no mercado de trabalho, o que é ser líder dentro do mercado de trabalho e todos os contextos que envolve. E aí, eu vou começar dizendo como é que eu cheguei aqui. Foi a partir de uma discussão dentro de um projeto. O nosso objetivo era o quê? Vamos criar um framework de métricas de usabilidade? UX, enfim. Pô, mas o que a gente precisa fazer para ter isso? Falei, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que as outras empresas estão fazendo, né? Então, eu fui fazer... o Salles mostrou aqui, né? Pô, um banco copiando o outro e tal. Falei, então, vamos conversar com o banco, vamos conversar com empresas de outros mercados. Vamos entender o que significa, o que as pessoas estão medindo por aí, né? Nessa época, eu estava ali no segmento de saúde, então tinha muita pouca referência dentro do segmento de saúde para a gente usar. E aí, o que aconteceu foi que, quando a gente começou a conversar com as empresas, o que a gente percebeu? Cara, não é a métrica pela métrica. Não dá para se basear em uma solução. Porque, pô, tem 1 milhão de plataformas, depende do negócio. Como é que os times estão estruturados? Há quanto tempo eles estão estruturados? Já tem uma mentalidade de produto ou não tem? Trabalha com ágil ou trabalha waterfall? Aonde que está a estrutura de design dentro da empresa? Que tipo de influência que ela tem? E aí a gente super pirou dessa conversa. A gente falou, cara, design pode ser tudo, mas ele não para só na tela. Ele tem tanta coisa por trás, ele tem tanta camada, né? E aqui eu queria trazer para vocês que eu tive uma jornada super interessante em diversas empresas, né? A LVMH é Louis Vuitton, a gente conhece, né? Super gostosinho, segmento de luxo. Vamos vender perfume? Vamos vender coisa gostosa? E aí, de repente, né, depois de passar aí 10 anos no Banco Itaú, e ali foi muito legal, porque a gente viveu muita coisa, eu fui trabalhar com folha de pagamento. Falei, pô, que legal, cara, vou vender um negócio que ninguém quer. Por que ninguém quer? É um serviço higiênico. Todo mundo quer ter o seu salário pago no valor correto, certo? No dia correto. Porque tem o boleto para pagar e conta vencendo. Como é que você trabalha a experiência dentro de um serviço como esse? Então, assim, quantas coisas embutem você sentar com o papel de um design dentro de uma empresa, né, com uma diversidade aí de objetivos. E, por fim, minha última experiência foi na Johnson & Johnson, e isso aqui trouxe uma camada muito interessante, que é, pô,
Mari, o que você fazia como design na Johnson Johnson? Muitas coisas. Mas as coisas que eu mais fazia não estavam necessariamente conectadas com o paciente na ponta. Elas estavam conectadas com todo o ecossistema que envolvia o cuidado de saúde. E aqui, assim, o que significa na prática? Eu não sou designer de formação. E é de propósito. Por quê? O design é a soma de muitas coisas. A gente viu aqui, abriu o dia com a Carol. A gente precisa de antropólogos no design. A gente precisa de pessoas especialistas em design de interação. A gente precisa dessa soma de todas as nossas expertises. E aí, eu estou meio perdida aqui, gente, porque eu não estou vendo o próximo slide e eu fico andando e me perco. Então, primeira coisa, eu vou passar muito rapidamente aqui, porque é só essa parte teórica. Mas são 3 premissas que guiam o nosso papo de hoje. Primeiro deles, quem já viu esse espremedor? É óbvio, né? Trouxe um exemplo meio batido, né? E isso aqui vem com um conceito super bacana. Mas o que eu queria trazer aqui? Só um contraponto. Se a gente está falando de UX design, a gente está falando muito além de estética. A gente está falando de algo, uma experiência, obviamente, que é agradável, enfim, mas a gente também está falando de tudo isso aqui. O que significa tudo isso aqui? São todas as camadas organizacionais que a gente mexe quando a gente põe a mão no design. A gente está falando, além do desenho de produtos e serviços, a gente está falando do entendimento das pessoas que a gente está servindo. A gente está falando sobre conexão entre negócio, tecnologia e comportamento, mas a gente também traz um repensar sobre o como esses produtos digitais são criados dentro das empresas. A experiência não entra só no fim, a gente fica meio possesso, né? Quando chama a gente só lá no final e fala assim: ô Mari, que cor que tem aquele botão? Dá para deixar essa tela mais bonita? Não, gente, design não entra só no fim. Se ele vem desde o começo, ele é aquela colinha entre estratégias. Você tem diversas lideranças com vários objetivos na mesa. Como é que você cola tudo isso? Como é que você pega todos esses objetivos que muitas vezes são conflitantes e transforma isso em resultado? E transforma isso em relações em que essas coisas elas geram um ganha-ganha para todo mundo. Então, o nosso papel, se ele vai realmente além, né, de tudo isso, a gente acaba entendendo ele como um facilitador para ter produtos mais simples, para ter os times mais alinhados. A gente entende o impacto direto do trabalho que a gente faz e, no final do dia, tem resultados tangíveis. Segunda premissa. Mari, você não vai falar de IA? Talvez eu fale, talvez não. Mas o lance aqui é o seguinte. Olha na linha do tempo como muda a nossa profissão. Alguém aqui já tentou explicar para o pai ou para a mãe o que faz? O que você faz no trabalho? Cara, e ontem me perguntaram, ai, Mari, o que você fazia? Falei, pô, pergunta difícil. Assobiava, chupava cana, né? Corria de um lado para o outro, lidava com o stakeholder ali na ponta, via um problema que estava ali, aí conectava com outra pessoa que conseguia resolver. Não tinha solução técnica, ia lá atrás do dev, né? Estava aqui, inclusive, falando com o Marcelo Salles há muitos anos atrás. Falei, cara, era um banner, GIF, feio, sem funcionalidade. Mas o que a gente sofria. E eu era, na época, o designer, ele era na outra ponta, a TI. Então, enfim, isso aqui para dizer que, ao longo do tempo, muda, inclusive, a nossa função. Aqui, no começo, a gente desenhava o botão focando em ergonomia, porque era o contexto que a gente tinha. E depois disso aqui, a gente passa para os dias de hoje com o IA. Né? Pô, a gente evoluiu para telas, depois a gente evoluiu para produtos. Agora a gente vem com o IA, e aí isso aqui obriga a gente a ter um olhar de jornada. O que é o olhar de jornada, gente? Eu paro de olhar especificamente para um produto só e eu começo a olhar para ecossistemas de experiência. O que significa na prática? Conexão. Então, isso aqui tem uma importância muito grande quando a gente olha para a nossa função também no dia a dia. Né? E aqui, eu adorei Jacob Nielsen. Né? Esse cara aqui guiou
muita coisa e guia muita coisa também. E eu achei super interessante. Ele postou no LinkedIn dele em fevereiro agora, tá? Não estou mentindo, se entrar aí vai conseguir ver. Isso aqui é só uma adaptação para trazer para o português, mas é o seguinte, é o momento que a gente percebe que, por mais que a gente faça, e por mais que a gente fale sobre métodos, acertos e etc., a gente chega em um momento que a gente tem que revisitar tudo que a gente aprendeu. Porque aquilo que a gente fez no passado não necessariamente vai ser o teu resultado, o seu sucesso no futuro. Ou no presente. Ou para ontem. Né? E aí, primeiro caso aqui. Se alguém virar para mim e falar assim, Mari, mas assim, pô, você tem 15 anos dentro de corporação. Eu brinco, eu usava terninho, gente. Hoje eu não estou de terninho, mas estamos aí, estamos quase. Quanto que você teve de sucesso nos produtos que você implementou? 30%. Aí vocês falam assim, Zili, devolve meu dinheiro. Você colocou uma pessoa no palco que está falando que só tem 30% de sucesso no design? É isso, gente. Por quê? Para cada produto digital, a gente não celebra quando tem 15 usuários na mesa, que a gente fala assim, cara, vou conseguir testar, vou conseguir pegar a opinião. Se está errado, eu vou saber. Se tem um insight aqui, eu vou adaptar. Legal. Ao mesmo tempo, para cada produto digital, você tem que influenciar dentro da organização mais de 150 pessoas. Mari, você está sendo exagerada, não estou. Porque o que acontece? Empresas hierárquicas. Quantos níveis de hierarquia você precisa subir? Em quantas áreas você precisa fazer isso? Às vezes você tem o design, você tem as estruturas funcionais, você tem verticais de negócio. E ainda pensando em cobrir todo mundo, você ainda vai ter sempre aquele cara daquela área que chega no meio do caminho e fala assim, por que eu não fui envolvido desde o começo? Eu deveria estar no meio disso aqui. Né? Então, assim, qual que é a grande questão aqui? Muitas vezes, o nosso problema não é que a gente não tem o design, ou que a gente não sabe fazer o que a gente sabe fazer. A gente sabe fazer. Mas a questão é a falta de conexão. E essa falta de conexão é o quê? Primeira coisa, você. A gente viu aqui no evento uma somatória de expertises, enfim, possibilidades e etc. Quem que você é? O que é teu design? Como que você faz o teu design? Eu estou aqui, eu tenho uma visão de negócio. Né? A Carol estava aqui, antropóloga, falando de comportamento. O que é essa soma, né, entre o que você é e o que a tua profissão faz? A terceira coisa é a empresa. E a empresa tem sinais. Sinais que estão entre as relações das pessoas e que muitas vezes também estão... sabe aquele quadrinho na parede? Que às vezes tem um texto lá bonito, fala manifesto, ou coisas assim. Isso aqui são indicações e sinais de cultura organizacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, no fundo, tudo isso, além de você, o contexto organizacional, você tem um mundo. E você tem um mundo pressionando tudo. Depois, por fim, a última palestra de ontem do Caio foi incrível. Tem algumas falas aqui que eu não vou nem fazer. E aí vocês conectam dentro da cabeça de vocês. E aí é o seguinte, quem conhece esse guarda-chuva? As pessoas ficam com vergonha de levantar a mão. Sabe por quê? Não está dando para ver aqui na tela? Essa parada aqui é de 2020. Ai, Mari, você trouxe um negócio desatualizado? Trouxe. Por quê? Cadê a atualização disso aí? Será que abandonaram a nossa profissão? Estou brincando. Isso aqui, na verdade, por que eu escolhi esse? Esse é um modelo que traz as diversas facetas. Tem alguns que são de bolinha, enfim. Escolham um preferido de vocês. Mas o que eu quero trazer de mensagem aqui é o seguinte. Você pode fazer tanta coisa. Tanta coisa. Né? O meu caminho foi muito generalista. Eu odeio essa palavra. Porque o que acontece? Você tem alguma coisa aqui dentro que você vai amar. Você não vai ser bom em tudo. Mas, cara, o que você vai escolher para amar?
E a questão aqui é assim, qual que é o teu talento? O talento é aquela coisa que a gente faz muito bem, reconhecidamente bem, sem o menor esforço. Sai, ele flui. Então, assim, a primeira coisa é, pega a tua skill, abraça e se apaixona com ela. Mas a grande questão é, não deixa de conectar a visão sistêmica. Porque nenhuma dessas partes aqui, ou nenhuma das partes das habilidades do design, sobrevive sozinha. Sem ter uma conexão de visão sistêmica para saber como que a tua pesquisa lá no começo, ela gruda com o resto. Como que ela vira produto, como que ela testa, como que ela evolui. Então, assim, é importante a visão sistêmica sobre tudo que a gente faz. Soft skills. Eu gosto disso aqui, porque de soft não tem nada. Né? Como é que você aprende isso aqui? Eu fiz uma brincadeira nos textos aí de divulgação que eu falei assim, cara, fazer o Figma é fácil, mas assim, como é que a tua ideia vai ser aprovada na mesa da diretoria? O que você tem que aprender para fazer isso? Como que você aprende a fazer isso? O Figma, enfim, ou qualquer outra, né, questão técnica, a gente vai lá, faz os cursos, enfim. Soft skills também podem ter cursos para te ajudar a guiar aqui e se desenvolver. Mas isso aqui tudo a gente aprende na vida. Deixa eu trazer aqui uma coisa para vocês. Um caso. E esse caso aqui ele vai ser nostálgico para algumas pessoas que estão sentadinhas aí na cadeira, que é o seguinte. Muitas vezes, como design, a gente recebe aquele tapinha nas costas e fala assim, ó, tem um assunto ali que você precisa entrar e precisa resolver. E é para ontem. Porque é o seguinte, o cara lá da área de negócios já começou a fazer um trem lá, que a gente não sabe muito bem como é que é, e você precisa estar como designer ali. E o teu designer precisa guiar o processo desse cara. Levantei confiante. Fui até lá. Falei, pô, esse cara não me conhece, porque eu sempre comecei a atuar nessa cadeira que eu estou há uma semana. O cara não sabe nem quem eu sou. Sabe nem falar meu sobrenome lá, que o Luan aprendeu semana passada e tipo, foi. Né? Aí cheguei lá, falei, oi, tudo bem? Eu sou a Mari. Ah, prazer, Mari. O que você veio fazer aqui? Falei, então, eu sou a pessoa do design. Qual é o problema que você precisa resolver? Ele falou, nenhum. Tá tudo resolvido. Por que você veio aqui? Eu falei, eu vim te ajudar. Ele falou, mas eu não preciso de ajuda? Já está tudo planejado. Aí, o que acontece aqui? Eu estou praticamente encenando para vocês, certo? Só que o lance é o seguinte, por que eu fui nele primeiro? Porque ele era o cara da grana no bolso. Quem é que vai fazer o projeto rodar? É a pessoa que tem a grana no bolso. Ou é a pessoa que tem uma baita de uma influência organizacional e que vai te ajudar a puxar o teu design para frente. Ou que vai te ajudar a remover uma barreira que possivelmente você vai encontrar no meio do caminho. Então, assim, só aqui já tem diversas questões de soft skill. Né? Depois, enfim, em outras palestras, e vocês também podem me procurar, eu posso contar tipo, este caso específico do início ao fim. Mas, assim, só para trazer para vocês que todo o processo ele teve que lidar com questões de articulação, a influência, não só do líder de negócio, mas também dos times técnicos que estavam junto. Quantas vezes a gente tem que convencer um dev daquilo que ele tem para fazer? E para a gente fazer isso, a gente precisa estar muito bem tecnicamente, a gente precisa estar super confiante, enfim. Só que a gente também precisa entender o cenário, o contexto, nos limites, ter resiliência o suficiente e também adaptabilidade. Então, assim, isso aqui é para a gente trazer para o nosso radar, que apesar da gente estar falando de uma pá de tecnologia nova aí, a gente continua sendo humano. E aí, qual que é a outra questão que entra, né, de camadas aqui organizacionais? Além de você manjar quem você é, o que teu design faz, você precisa entender qual que é o contexto da organização. Para você ter impacto, você precisa saber que o produto está sendo decidido.
Como é que esses projetos no dia a dia estão sendo executados? Como é que essas mudanças acontecem? E aí eu trouxe algumas figurinhas aqui para ajudar a gente. Quem já ficou na porta, do lado de fora, de uma cerimônia de Agile? Pausa dramática. Aí ninguém levantou a mão. Tem um monte de gente picareta aqui que já trabalhou comigo e já ficou junto comigo do lado de fora, lá, ó, lagriminhas correndo aqui. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Muitas vezes os frameworks, se você for olhar para Scrum, enfim, e a maneira como implementar esses times, não tem uma cerimônia ali que está destinada para UX. Por consequência, você, como designer, o que você tem que fazer? Ou você trabalha apartado desse time, só que antecipando uma sprint, ou você causa ali uma cerimônia para você, dentro do rolê do time, né? Como se cria essas influências? Quem já tretou com Product Manager? Product Manager é uma figura para você tretar? É uma figura para você abraçar e levar para a tua vida? Pô, se você não abraça e leva para a vida, bicho, se lasca você e se lasca ele. Por quê? Alguém já leu o job description de um Product Manager parrudão? Eu estou brincando, ando brincando com isso, que se o UX generalista, alguns anos atrás, a gente falava assim, pô, o cara tem que ser Jesus Cristo, velho, que ele tem que saber tanta coisa diferente. Product Manager hoje, bicho, é um Jesus Cristo com anabolizante. Certo? Porque tudo aquilo que a gente faz, pô, principalmente nas primeiras etapas ali, research, cara, fez um recorte, né, de tudo que a gente pode fazer e ainda atribuiu algumas dessas funções a uma figura de Product Manager. Ou seja, você está em um contexto que tem um Product Manager, o cara precisa de você, porque ele já não dá conta de tudo que ele precisa fazer. Só que você também precisa dele. Porque se você para e faz um research dentro de um contexto de product design e depois não faz mais nada com isso, o que vira? Lixo eletrônico. Tudo bem até aqui, gente? Esse aqui eu gosto. Esses slides de projeto, quem que já teve o nominho ali com um alerta, o triângulozinho vermelho, com exclamação, puta, tá atrasado esse cara, velho. E ele tá ferrando com o cronograma do projeto inteiro. Aí, de repente, olha todo mundo para sua cara assim e fala, amigo, na boa, termina esse research aí. Vamos evoluir? Só que o lance é o seguinte, para a gente que é de design, cara, a gente consegue, inclusive, usar deste tipo de expertise para se organizar. Qual que é o meu método? Quanto tempo demora para fazer? Eu vou fazer um research, quantas pessoas eu vou selecionar, quanto tempo demora para fazer isso, quanto tempo demora para executar. Você mesmo acaba se organizando e embutindo o teu tempo dentro do tempo dos outros. Certo? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar. Ou a gente deixa rodar o cronograma do projeto e aí, quando chega lá no final, putz, chegou uma trava para mim aqui. A outra coisa é change management. Alguém já ouviu falar disso? Sim! Normalmente a gente olha, até se a nossa função estiver muito conectada com TI, olha para uma parte de ITIL, como implementar produtos ágeis, etc. Mas eu queria falar sobre Human Change Management, gestão de mudança com humanos. Quando as mudanças acontecem, qual que é o primeiro estado mental que a gente vai? Negação. Ai, caramba, por que isso aconteceu? Né? Só que isso tem uma linha de comportamento que ela vai dessa negação para transformação e os momentos precisam ser respeitados. De novo, a gente está lidando com seres humanos. Independente de qual tecnologia acompanha todo esse processo. Então, assim, aqui tem uma importância muito grande do como que a gente usa isso dentro das organizações ao nosso favor, para que a gente não fique ali o tempo todo falando de alguma mudança que precisa acontecer, e as pessoas estão o quê? Com fone de ouvido lá no dia a dia, multitasking, fazendo N outras coisas.
E aí, então, a gente viu um pouco como as empresas funcionam. Aqui eu vou ser bem rápida. Vocês precisam acompanhar meu raciocínio. Cultura. O que é cultura organizacional? Pô, tem um monte de livro, tem muita coisa sobre isso. Mas aqui eu queria trazer um recorte para vocês, que é o seguinte. Cara, não é muitas vezes o que a empresa diz, mas é o que no dia a dia ela recompensa. E aí, o que acontece? Eu já vou abrir aqui 4 tipos de cultura que eu selecionei aqui. Tem N outros, mas é muito mais para a gente trazer para uma reflexão. Esses 4 tipos de cultura, muitas vezes, eles até se contradizem, né? Mas aí vou dar um exemplo aqui. Pô, a gente tem empresas que têm uma cultura super focada em poder. O que é isso? Estrutura hierárquica. Manda quem pode, obedece. Como é que você tem que fazer o teu design dentro de uma empresa como essa? Bicho, não adianta chamar a galera para colaborar. Se você não tiver ido lá em cima e trabalhado com quem toma a decisão de fato, nada funciona. Então, o teu jeito de andar dentro da organização, ele também precisa ter um olhar hierárquico. Quem que é o líder? Quem que é o stakeholder que você vai trazer para perto? Quem que é aquele cara que vai ser o teu sponsor aqui? E, gente, muitas vezes a gente no dia a dia reclama por falta de recurso, por falta de dinheiro. Certo? Agora, dinheiro também sem influência organizacional vira pressão. Vou falar de novo. Dinheiro sem influência organizacional vira pressão. São aqueles 500 projetos que ficam travados ali, que não manda nem a pau. Não adianta o que você faz, não vai. Aí eu vou trazer exemplos aqui. Por exemplo, cultura focada em papéis. Pô, aquela empresa de método, cada um no seu quadrado, cada um fazendo sua expertise e tudo mais. Então, a maneira de mobilização das pessoas ela vai ser completamente diferente de uma hierarquia. Você vai precisar focar ali em como que você embute o teu processo dentro de um processo já pré-estabelecido, dentro de um time já consolidado, enfim. Quando você fala de empresas aqui como tarefa, né, o como importa menos que entrega. Eu tive um chefe uma vez que eu perdia ele toda vez que eu ia fazer uma apresentação, e era uma coisa muito sensacional, porque assim, ele olhava para mim e falava assim, você quer dinheiro, né? Ah, eu quero dinheiro. E aí eu vim aqui para te contar qual é o problema. Como eu espero resolver isso? Quanto dinheiro eu preciso? Qual que é o resultado que a gente vai alcançar? E aí teve um dia que eu fiquei indignada, que eu falei para ele, eu não aguento mais, eu venho aqui apresentar e toda vez eu percebo que eu te perco nos primeiros 5 minutos. Falei, como que eu posso fazer isso diferente? Ele olhou para mim e falou, cut the bullshit. Eu falei, nossa, que termo, né? Mas o lance aqui é o seguinte, a partir do momento que eu entendi isso, comecei a fazer meu storytelling completamente ao contrário. Tá, cara, o resultado que eu vou alcançar é isso aqui. Preciso de tanto de dinheiro. Eu vou fazer desse jeitinho aqui. Tá valendo, vai lá, Mari. Tem todo o aval e o respaldo. Então, muitas vezes, é a nossa adaptação também ao contexto que a gente está lidando ali. E aí, a gente, como design, também dentro das organizações, a gente não vive numa bolha, né? O que o mundo pressiona? O Caio falou ontem, num show aqui, para falar sobre economia. Mas eu só queria dizer o seguinte, olha como isso muda. Se as coisas vão bem, o nosso design vai para aquela onda de experimentação, projeto de inovação, puta, legal pra caramba. Às vezes a gente tem umas consultorias que chegam cheias de pesquisas comportamentais, tendências, né? Se aperta, é o ROI. Faz quanto tempo que a gente começou a ouvir falar de growth? Tem os papéis agora? Ai, sei lá. Como é que chama agora? Head de Product Growth. Que chique, né? O que o cara tem que fazer? Tem que vender, cara. E tem que vender ganhando grana, da maneira mais eficiente possível. Por quê?
porque não tem dinheiro para gastar. Apertou. Pode ser que em algum outro momento a gente volte a fazer coisas mais de experimentação, enfim. Mas isso aqui é uma evolução contínua, né? Segunda coisa é tecnologia. Ai, Mari, você vai falar de avô. O que eu vou falar de IA? Bicho, você precisa adaptar seu método. IA, todo mundo, está super de um hype. E, gente, para quem ainda não acompanha novas tecnologias, os estudos da Gartner sobre Hype Cycle. Tirem suas próprias conclusões. Mas a gente está em um movimento em que a gente está no topo disso. Está todo mundo falando sobre isso. Toda empresa precisa de um case para ontem de IA. Por quê? Quem fizer primeiro vai levar um baita de um prêmio, né? Só que o que acontece com isso aqui? Cara, se eu antes levava um mês para fazer uma pesquisa, eu estou sendo muito simplista. Em um mês, quantos cases de IA você tem dentro da empresa? Quantos? Para mais de 100. E o lance é o seguinte, se você for fazer alguma pesquisa que vai guiar um case de IA, cara, você tem que segurar essa galera? Será? Será que você vai conseguir segurar essa galera para a galera esperar teu research? Então, assim, isso aqui impacta direto a maneira como a gente faz e conduz as coisas. Terceira coisa é regulação. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo mercado regulamentado e toda regulação ela é super importante para o design para ele entender até onde eu vou. Qual que é o limite do até onde eu vou? Só que também tem o limite do até onde eu provoco. Porque muitas vezes a regulação é aquela muletinha que a pessoa fala assim, ah, não, isso aí não dá para fazer, não. Ao mesmo tempo, isso aqui pode ser uma baita oportunidade de criação de novos modelos de negócio. Tá? Se alguém, eu não vou ficar, meu tempo está super estourado aqui, mas se alguém tiver curiosidade de saber como surgiu o Pix dentro de um dos maiores bancos da América Latina, no Brasil, há 15 anos atrás, me procura. Adorei. E a última coisa, competição. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem segmento de mercado que ainda não está sendo muito bem beliscado pelas startups e tudo mais, né? Você tem outros completamente acelerados. O que isso significa na prática para o design em si? Isso aqui também muda o nosso jogo. Se você tem a concorrência te beliscando e um movimento acelerado e um movimento diferente, e aqui eu vou trazer um exemplo de mercado financeiro, né? Que já está mais consolidado, já tem um monte de fintech aí, a gente já viu exemplos aqui. Cara, em um mercado como esse, o design ele muda o jogo, ele deixa de ser só execução visual para muitas vezes se tornar um condutor estratégico dentro das empresas. Que tipos de novos serviços a gente precisa criar para continuar sendo competitivo? E aqui entra uma parte onde o design contribui e muito. E aí, chegando ao fim, mas não menos importante, eu aqui trouxe muito mais perguntas, provocações, aberturas de olhares, incômodos e etc. Não tenho resposta para tudo, acho que ninguém tem, né? Mas o mais importante é assim, a gente, mesmo como humanos, dentro de companhias, e com tudo isso pressionando ao nosso redor, a parte mais importante que a gente precisa de cuidado é com a gente. Então, por favor, em qualquer lugar que estejam, com qualquer figura de design que amem, cuidem primeiro de si. Mente, emoção e espírito, que sem isso não tem nada. E aí, só para dar uma facilitada aqui, porque eu sei que esse sobrenome é difícil pra caramba, o Luan ficou 38 dias testando. Aqui está um QR Code, vocês podem me encontrar nas redes sociais. E, enfim, hoje eu estou como consultora. Nessa semana, eu lancei um programa de mentoria de carreira, que é uma coisa que eu já faço há anos, com muito carinho. E a minha mentoria de carreira ela fala muito sobre momentos de transição.
Então, para quem chegar aí nos próximos dias me procurando, falando que me viu no Floripa Design Day, tem desconto, tá, gente? Obrigada. Palmas para Maria.